Olá, gente! Tudo bem? Eu me chamo Levi Freire, eu sou advogado e hoje nós estamos por aqui para responder algumas perguntas que me fizeram ao longo desta semana. No último dia domingo, no dia 6 de novembro, aqui na cidade de Benevide, no estado do Pará, nós tivemos a 14ª parada do orgulho LGBTQIA+, aqui da cidade, ou seja, é o 14º ano que esta parada acontece. E muitas pessoas vieram me perguntar: Levi, qual a necessidade de se fazer um evento como este? O que está se fazendo? É uma micareta? É um carnaval? O que é uma festa que é feita todos os anos? Pelo incrível que pareça, muitas pessoas ainda têm dúvidas a respeito disso. E nós estamos aqui exatamente para esclarecer você que a parada do orgulho LGBTQIA+, é muito mais do que uma festa. É claro que acaba se transformando numa grande festa porque é uma das características exatamente daquelas pessoas que se sentem orgulhosas simplesmente por ser quem são. E isto, gente, durante muito tempo não foi assim. Durante muito tempo, inclusive aqui no Brasil, ser gay, ser lésbico, ou seja, ser qualquer uma das letras desta sigla, tá, era considerado crime. Sim, isso até, salvo engano, até o ano de 1830, quando foi descriminalizada a prática homossexual aqui no Brasil. Ou seja, nós estamos falando do Brasil colônia, nós estamos falando do século XIX, não é muito tempo atrás. É muito triste nós sabermos ainda que em muitos países a homossexualidade e todas as suas outras letras da sigla, né, ainda são aí muito discriminados, e não só discriminados, são punidos com penas, inclusive de prisão, em alguns países até de morte. Aqui no Brasil, como eu disse, foi descriminalizado. Entretanto, até o ano de 1990, até o mês de maio, se não me falha a memória, de 1990, a homossexualidade era considerada como uma patologia, ou seja, como uma doença mental. E só em 1990, nós estamos falando do século XX, algo muito recente, né, é que foi efetivamente tirada, né, do CID internacional, que é o Código Internacional de Doenças, foi retirada a homossexualidade, porque ela foi colocada de fato no lugar onde ela é, né? As pessoas, elas são o que são. E muitas pessoas dizem: mas Levi, então para que esse movimento? Qual a importância disso? Olha só esse histórico que nós estamos trazendo agora, né? E para trazer além do histórico, para trazer para vocês aqui uma informação, inclusive de dados, a importância se dá também, porque nós precisamos dizer: estamos aqui, fazemos parte da sociedade, estamos vivos, né? Somos cidadãos aí, de fato, de obrigações, mas também cidadãos de direitos esses que não estão sendo efetivamente respeitados. Tanto é que não estão, que aqui no Brasil, há 13 anos consecutivos, o Brasil está no ranking, né, no top, no primeiro lugar do país que mais mata LGBTQIA+ no mundo. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, no ano de 2021, foram 276 mortes, 276 homicídios. Para ser mais exato, 92% disso daí foi de homicídios. Os outros, né, 24 mortes foram em decorrência de suicídio. Sim, gente, porque quando as pessoas não morrem, como dizem no popular, de morte matada, né, elas morrem de outra forma, né? Quando elas não são mortas fisicamente, elas são mortas na alma, porque o preconceito, a discriminação traz sim graves sequelas, graves prejuízos para quem sofre esse tipo de preconceito e esse tipo de discriminação. Gente, para vocês terem uma ideia, eu sou advogado já há algum tempo, mas mesmo antes de ser advogado, eu já procurava exatamente estar atento, né, às minhas obrigações e aos meus direitos, né? Porque a gente tem que lembrar que para todo direito se contrapõe uma obrigação. Nós temos direitos sim, mas temos obrigações. E eu estava verificando que eu estava só sendo o indivíduo
né, de obrigações, eu não estava sendo um cidadão, né, com direitos. E eu comecei exatamente a pesquisar mais sobre o assunto, tanto que na minha faculdade, na época da minha faculdade de Direito, um dos assuntos, formação para graduação, tinha sido exatamente a questão dos homoafetivos. E eu comecei a verificar que realmente nós estávamos sendo excluídos em muitas coisas. Para vocês terem uma ideia, eu fui vítima várias vezes de preconceito e discriminação, né, durante esse período, várias vezes, não foi só uma vez, foram várias vezes, mas eu sempre me posicionei de uma forma, né, muito pontual, de uma forma realmente muito combativa. Nunca permiti e não permitirei, né, que me tratem com preconceito, com discriminação, ou se assim o fizerem, vão aí, por certo, né, sofrer os rigores da lei. Recentemente, no ano de 2021, em janeiro de 2021, eu aqui na frente do escritório, eu fui vítima de preconceito e discriminação mais uma vez. Fale novamente agora, que aí eu vou lhe dar voz de prisão por crime de homofobia. Eu sou gay sim, isso não tem nada a ver com isso. Qual é o problema? Repete aí o que tu falaste. Fala aí o que tu falaste. Me chamaste de quê? Hã? Chamaste de quê? Hein? É muito complicado porque as pessoas acham que as pessoas não têm que ser respeitadas pelo simples fato de serem quem são. Estava ali cuidando do jardim, estava de short, de camiseta, era um dia em que ainda estava muito cedo, eu ia atender cliente somente mais tarde, e um senhor estacionou a moto dele exatamente na entrada dos carros, e aonde nós estávamos inclusive fazendo um serviço de roçagem, né? E eu perguntei, né, existe um local de pagamento de contas aqui, eu perguntei para este senhor, né, perguntei para as pessoas na realidade, para vocês terem uma ideia como é até delicado eu falar desse assunto, porque quando a gente passa a recordar a violência que a gente sofreu, a violência moral, né, de sermos discriminados, de sofrermos preconceito, a gente passa novamente aí por toda aquela situação. Então eu estava ali e perguntei para as pessoas, né, que estavam ali pagando as suas contas. Aqui em frente do escritório nós temos aí um local onde se paga contas, e a pessoa se identificou e eu falei: o senhor poderia tirar daqui por gentileza? Ele falou que era para eu esperar. Espere. Só tinha várias pessoas na frente dele, eu não podia esperar simplesmente ele pagar as contas, esperar a fila para eu continuar fazendo o trabalho de roçagem que eu estava fazendo com o rapaz que a gente contrata aqui, e ao mesmo tempo também estava atrapalhando a entrada e saída dos carros. Enfim, eu me posicionei e falei: o senhor vai tirar sim a sua moto. Ele falou: se o senhor estiver incomodado, se você estiver incomodado, você mesmo tire. E eu me posicionei exatamente dizendo que não, né, que ele colocou, eu não era inclusive manobrista, não era empregado dele, estava no meu direito. Né, falei para ele que inclusive ele estava violando um dos artigos do Código de Trânsito, que é estacionar na guia rebaixada, né? Isso daí inclusive é sujeito, vocês sabem, sujeito a guincho. Enfim, rolou toda uma situação, né? E ele começou a dizer: porque tu parece que tu quebras a munheca. E se quebra a munheca? Qual é o problema disto? Então, gente, a gente precisa entender que as pessoas acham que ele achava que inclusive estava me ofendendo por eu ser gay. Não, a ofensa de discriminação dele é que estavam me ofendendo efetivamente, né? E eu falei que sim, que eu era gay. Enfim, fizemos boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência se transformou num TCO, um termo circunstanciado de ocorrência, e isso se transformou num processo, né, na justiça, um processo criminal, e nós fizemos uma autocomposição, né, dos danos morais, aonde ele se comprometia a efetivamente pagar uma indenização. Eu o perdoei, inclusive, só para que vocês possam
entender, né? Ele pediu perdão durante a audiência sobre o que tudo tinha acontecido, que estava arrependido pelas coisas que tinham acontecido. Entretanto, isso não podia ficar assim, porque infelizmente as pessoas precisam aprender a respeitar os outros. Inclusive, gente, durante a audiência, ele deixou escapar que se ele soubesse que eu era advogado, ele não teria feito isso, né? Se ele soubesse que eu era advogado, ele não teria cometido o preconceito e a discriminação, em outras palavras. Nós não temos que respeitar as pessoas pela profissão que elas têm. Nós temos que respeitar as pessoas porque elas são pessoas humanas, né, que têm sentimentos, que precisam, independente de qualquer coisa, serem respeitadas. Inclusive, a juíza chamou a atenção dele com relação a esta situação. Enfim, hoje, é uma pessoa que aprendeu da maneira mais difícil, acredito que tenha aprendido. Hoje nós somos, inclusive, amigos, né? A gente conversa, a gente troca ideias. Então, isso para que vocês possam entender que até hoje nós sofremos sim homofobia, que nós sofremos preconceitos, que nós sofremos discriminação de todas as formas. E que a parada do orgulho LGBTQIA+, que acontecem em todo o mundo, são a forma exatamente de fazer com que essas mudanças aconteçam. São manifestações legítimas, pacíficas, animadas, tanto que tem pessoas que vêm para participar porque querem se divertir, não é mesmo? Mas, sobretudo, tem aí uma questão realmente de mudança, tá? De direitos humanos, porque a nossa Constituição Federal, a Constituição Cidadã de 1988, ela diz que todos são iguais perante a lei, sendo garantido vários direitos, né? Inclusive o direito à dignidade humana. Nós somos iguais. Só que a gente precisa lembrar também que a gente é igual dentro das desigualdades também. Então nós precisamos aí verificar a questão da equidade. E a equidade aí nada mais é, gente, de que fazer com que as pessoas que são minorias, que estão sendo tratadas de forma realmente assintosas, possam ter, da melhor forma, acesso a direitos que outra pessoa, simplesmente por estar fora desta minoria, conseguiria de uma forma muito fácil. Então é para isso que existem os movimentos e as lutas sociais, para que exatamente as pessoas possam ter os seus direitos garantidos pela Constituição. Isso através, inclusive, da criação de leis. Vocês sabem que a homofobia foi criminalizada há pouco tempo, mas não foi por conta de lei, foi por conta de uma decisão do STF. Vocês sabem que se hoje, eu estou casado, né, com meu esposo, não é por conta de uma lei. O Congresso Nacional, os deputados e os senadores não legislaram e não criaram uma lei. Mas sim foi a partir de um entendimento também jurisprudencial, a partir também de uma resolução do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que efetivamente, né, hoje eu pude ter o direito garantido de casar. E casar nada tem a ver, tá, gente, de se fantasiar e entrar na igreja. Isso é uma outra história, isso tem a ver com dogmas, com doutrinas, né, de cada igreja ou de cada religião, enfim. Quando eu falo de casamento, eu estou falando de contrato, aquele contrato que é garantido, né, comunhão de bens, parcial, total, universal, enfim, é um contrato e nós não tínhamos esse direito, né, construíamos algo juntos e não tínhamos o direito efetivamente, caso acontecesse alguma coisa, do meu esposo ter direito ao que nós construímos juntos e assim vice-versa. Para vocês terem uma ideia também, até pouco tempo atrás, os homossexuais não podiam, os masculinos não podiam fazer doação de sangue, porque existia uma resolução do Ministério da Saúde, juntamente com a Anvisa, que proibia simplesmente pelo fato de ser homossexual. Ponto. Não existe, gente, grupo de risco. Existem comportamento de risco. Você, heterossexual, né, que transa sem preservativo, tá? Você pode adquirir qualquer doença, qualquer IST, tá? E isso não tem a ver com um grupo de risco, isso tem a ver com comportamento de risco. Isso já se fala há muito tempo e a gente precisou de muito tempo para derrubar, inclusive, esta
resolução, tá? E tantos outros direitos, gente, que foram conseguidos, mas o vídeo vai ficar muito longo. A ideia era falar da parada do orgulho LGBT que ia mais e falar da sua importância. E olha só, quantos direitos nós já conseguimos até aqui de forma pacífica, lutando. Não tem sido fácil não, viu? As coisas são difíceis, mas nós estamos aqui, inclusive, nós apoiamos este ano o escritório de advocacia, né, juntamente com as nossas outras empresas, nós apoiamos a parada do orgulho LGBT, porque aonde tiver pessoas precisando ter os seus direitos defendidos, ali nós estaremos. A gente trabalha com direito de família, com direito trabalhista, com direito previdenciário, com direito civil e consumidor de forma em geral. Isso porque a nossa missão, quando eu fiz um juramento exatamente de defender a dignidade humana. E é para isso que nós estamos aqui. Aproveita, depois do vídeo, assiste aí a nossa fala, lá no domingo, no dia 6 de novembro, lá na parada do Orgulho LGBTQIA+, de Benevides. Então, gostou desse vídeo? Compartilha, porque nesse canal a gente fala de diversos assuntos. A gente fala de leis, a gente fala de viagens, a gente fala de dignidade, a gente fala, enfim, são vários assuntos que a gente fala, mas principalmente direcionado para o direito, para que você possa entender melhor, de fato, como é que acontecem as coisas de forma prática. Um grande abraço para vocês. Os meninos, e agora eu vou passar aqui pro Levi, né, Levi? Olha, o Levi Olá, gente! Boa noite! Tudo bem aí com vocês? Meus queridos, está muito linda essa festa, mas a gente não pode esquecer um dos motivos de nós estarmos hoje aqui. O movimento LGBTQIA+, ele foi muito importante desde o início. Para quê? Para mudar a vida de todos nós LGBTs que ia mais. Foi através do movimento LGBT que nós conseguimos uma série de direitos garantidos, inclusive pela Constituição Federal de 88, a Constituição Cidadã. E nós tivemos a partir disso, inclusive, o direito, sabe de quê? De amar, de sermos quem nós somos, da maneira que nós somos.
a partir dos movimentos LGBTQIA+, foi que nós podemos, por exemplo, casar. Aqui meu esposo, Leandro Barbosa, eu hoje posso dizer meu marido. Por quê? Porque teve luta. Hoje nós podemos casar. Hoje nós podemos, por exemplo, também, gente, doar sangue. Que antes o LGBT, por conta de uma portaria ridícula da Anvisa, nós não podíamos doar sangue. Nós não tínhamos o direito, inclusive, de fazer efetivamente alguns tipos de tratamentos no SUS. E isso tudo foi conseguido através exatamente deste movimento, dessa festa linda que nós estamos fazendo hoje. Quero dizer para vocês que eu, Levi, parte da família LGBTQIA+, residente aqui na cidade de Benevides, advogado, estou à disposição de vocês, caso vocês precisem que os direitos LGBTs sejam defendidos, tá? Aqui, quem foi que já sofreu homofobia aí? Levante a mão, quem já sofreu homofobia? Homofobia não pode, é crime. Denuncie, não aceite. Eu já fui na porta do meu escritório vítima de homofobia e nós resolvemos isso o quê? Batendo? Não, na justiça. Então, lutem, lutem, lutem pelos seus direitos. Obrigado!